Alô, colegas da Latinha de todo o Brasil, nós temos uma paixão em comum, o rádio. No meu caso, ele entrou na minha vida cedo ainda, mas muito cedo mesmo. Meu pai era radialista e desde menino, desde criança, eu o ouvia, ficava intrigado como a voz do meu pai poderia sair daquela caixinha maravilhosa. Depois foi uma experiência vivida ao lado de minha mãe, que era costureira, e eu ficava muito próximo dela, perto da máquina de costura, ouvindo rádio. E ela, além de ouvir meu pai na rádio local ou em emissoras de cidades vizinhas, como o Bar, que fica perto da nossa Visconde do Rio Branco, ela tinha o hábito também de acompanhar os programas das rádios do Rio de Janeiro, que tinham um alcance nacional naquela época, fim da década de 50, início da década de 70, rádios como a Nacional, que era a maior do país, Mayrink Veiga, Globo e outras emissoras que eram muito bem sintonizadas em ondas médias, inclusive durante o dia. Foi com esse legado que eu comecei a trabalhar no rádio, com 16 anos, após ser aprovado num teste de locutor para a emissora local, a Rádio Cultura Rio Branco, que aliás comemora 65 anos de existência esse ano. A Rádio Cultura fica no município de Visconde do Rio Branco, uma pequena cidade encravada na zona da mata de Minas Gerais, que desde o fim do século XIX tinha como principal economia a cultura da cana-de-açúcar, com seus lindos canaviais espalhados por toda a zona rural da cidade, 3 usinas de açúcar que mais tarde produziram também álcool anidro no auge da crise da gasolina. Mas esse tempo de progresso e desenvolvimento acabou se esvaindo no fim da década de 80. E hoje a cidade experimenta novos trabalhos na área econômica, como a avicultura, o polo moveleiro, as confecções. Bom, eu abri esse preâmbulo só para situar a nossa cidade, Visconde do Rio Branco, em meio a essa história. E foi lá na década de 50, mais precisamente, em 6 de abril de 1951, que foi inaugurada a Rádio Cultura. Um sonho acalentado pela nossa população desde o fim dos anos 30, quando o rádio começou a ficar muito popular no Brasil e ser ouvido em diferentes pontos desse país de dimensões continentais. 1951 foi inaugurada a Rádio Cultura Rio Branco Limitada, uma das pioneiras da radiodifusão aqui na zona da Mata Mineira, principalmente na zona da Mata Leste, que compreende os municípios entre Tocantins e Ponte Nova. Bom, já nessa época, meu pai, que também era radialista, começou a trabalhar na Rádio Cultura como narrador esportivo, passando depois por outras emissoras da região e de outros estados, como Rio de Janeiro e Distrito Federal. A minha história no rádio começa em 1971. Em casa, ouvindo a Rádio Cultura, que é a emissora local, vi o anúncio de um teste para locutor. Naquela época, já com 16 anos, já sentia a necessidade de procurar um trabalho, uma ocupação profissional para ajudar a minha família, os meus pais. E essa oportunidade na rádio me pareceu um grande negócio naquele momento. Muito embora eu nunca tenha manifestado a vontade de ser locutor com meu pai, trabalhar em rádio. Foi por acaso e eu diria mais, foi por necessidade também. Em 1971, começamos então a nossa modesta carreira, que esse ano completou 45 anos. E ao longo de todas essas jornadas, ao longo de todos esses anos, nós estamos aprendendo sempre. O rádio interior, alguém já disse isso, é uma grande escola, porque você joga nas ondas. De repente, você é locutor esportivo, é locutor apresentador, é locutor noticiarista, é setorista, é redator, é operador. Aqui você faz de tudo. Então isso lhe dá um embasamento, uma condição profissional muito boa.
E, na verdade, os grandes profissionais do rádio, eles saíram de pequenas emissoras do interior para brilhar, para fazer parte de grandes elencos, de grandes emissoras espalhadas por todo o Brasil, principalmente nas grandes cidades, nas metrópoles. Em rádio interior, você faz realmente de tudo. É aquela velha história, né? Você parte o escanteio e corre para a área para cabecear. A nossa história é mais ou menos essa, e em 1971, quando eu comecei num programa musical, eu entrei como apresentador, o programa já existia e foi um longo aprendizado, e não demorou muito, eu já tinha o meu horário na rádio, meu próprio programa. Demorou pouco, 6 meses, 1 ano, e de lá para cá já passamos por quase todos os horários da programação da emissora, com exceção do horário sertanejo, até que nos fixamos na parte da manhã, na chamada Hora Nobre do rádio, onde apresentamos um programa de variedades desde o fim dos anos 70. Em 2006 eu fui agraciado com a Bola de Ouro, que é o maior prêmio do rádio brasileiro, considerado o Oscar do rádio brasileiro. Eu fui contemplado na categoria comentarista esportivo, já que militei também na equipe de esportes da Rádio Cultura por muitos e muitos anos, sendo comentarista principal da emissora. E a entrega do prêmio foi na cidade de Caruaru, no interior de Pernambuco, cidade que na época tinha como prefeito o radialista Tony Gel, um homem também muito admirado no rádio de Pernambuco, né? Foi deputado federal, tem um grande conhecimento desse veículo que tanto amamos, né? Que é o rádio. E o troféu Bola de Ouro não pude recebê-lo pessoalmente em Caruaru. Ele me foi entregue pelo José Jorge, que é o idealizador do evento na cidade do Rio de Janeiro, que era a sede da empresa do José Jorge, que faleceu recentemente, e foi, se não me falha a memória, a 36ª entrega da Bola de Ouro. A anterior tinha sido em Brasília e logo depois, em 2006, em Caruaru, no interior de Pernambuco, né? Caruaru, que tem a festa de São João mais tradicional do país, né? Bom, meus amigos, o rádio é de fato um veículo de comunicação de massa que atravessa essas gerações, cumprindo fielmente o seu papel de ser útil na razão direta da sua comunicação, de interagir com a comunidade, de ser o companheiro daquelas pessoas que ficam em casa, que trabalham em casa. Enfim, o rádio, ele é onipresente, ele pode estar em todo lugar, ao contrário de outros veículos de comunicação. E quantas adversidades passou o rádio na sua história, né? Quando surgiu a televisão, o rádio vai acabar. E muito pelo contrário, o rádio cresceu e saíram do rádio os grandes nomes da televisão, alguns deles brilham até hoje aí, foram formados e forjaram a sua identidade profissional também no rádio. Depois veio a internet vai acabar com o rádio e tal. Hoje o rádio usa como ninguém a internet, né? A internet hoje é uma ferramenta das mais importantes para o ouvinte se aproximar mais desse meio de comunicação, que é o meio de comunicação mais democrático que existe, né? Com o advento do transistor, nos anos 50, antigamente os rádios eram grandes. Com o advento do transistor, criaram-se os rádios portáteis de pilha, que podem acompanhar qualquer pessoa o tempo todo, em qualquer lugar. Bom, esse era o depoimento que eu gostaria de trazer para todos vocês do rádio. Espero ter correspondido à expectativa e garantir-lhes que o rádio terá vida longa por muito, muito tempo. Vem aí uma nova etapa da história do rádio, quando as emissoras de AM vão migrar para um FM mais qualificado,
elas vão subir do dial, as AMs, mas o rádio vai continuar firme e forte, cumprindo seu papel social e dando a nós que trabalhamos no rádio a oportunidade de exercitarmos a cidadania em toda a sua plenitude, como comunicadores sociais, sendo útil a todas as pessoas que nos acompanham, nos ouvem todos os dias e acreditam naquilo que nós falamos no microfone. Por isso é muito importante que os profissionais de rádio se conscientizem do que o que eles dizem, o que eles falam, o que eles transmitem tem uma grande credibilidade. E é por isso que precisamos ter uma grande responsabilidade no desempenho dessa profissão, que é glamourosa, sim. Nos traz popularidade, conhecimento, nos abre muitas portas, mas não podemos confundir isso com responsabilidade. É preciso que nós possamos unir todas essas nuances que o rádio nos proporciona num só objetivo: servir ao próximo, ser útil à sociedade, ao lugar onde vivemos. Assim, estaremos sendo fiéis àqueles princípios, tão decantados por Edgar Roquette Pinto, o criador do rádio no Brasil, lá ainda na década dos anos 20, logo depois da primeira experiência radiofônica no Brasil, que foi naquele 15 de novembro, na transmissão do discurso do presidente Tasso Pessoa. A partir daí, Roquette Pinto idealizou o rádio no Brasil, e a própria história do rádio, ela tem algumas controvérsias, Marconi, o italiano, é considerado inventor do rádio, mas Padre Lendel, um gaúcho que dizem ser o pai do rádio, não patenteou o seu invento e acabou esquecido, como talvez o verdadeiro criador do rádio e o verdadeiro herdeiro dessa invenção maravilhosa que é o rádio. Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos por essa atenção, prazer imenso em participar desse evento nacional que traz depoimento de profissionais das mais diferentes partes do Brasil, falando sobre a sua experiência de vida no rádio e contando um pouco também alguns causos interessantes, inclusive, envolvendo a sua atividade profissional no rádio. Muito obrigado, Dom Carlos, da Rádio Cultura de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais.